Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Graças a Deus, queridos, eu sou o pastor Davi Gomes do Nascimento e este é seu canal Graça que Justifica. Meus amados, continuando a reflexão em Malaquias, nós refletimos hoje neste vídeo Malaquias no capítulo 1, versos 6 ao 14, onde o Senhor direciona a palavra de forma específica à liderança religiosa de Israel, aos sacerdotes. E no início do livro, no versículo 6, Malaquias ele chama a atenção do povo, dos sacerdotes, dizendo: o filho honra o pai e o servo honra ao seu senhor. E desse jeito ele conquista, ele chama a atenção dos sacerdotes antes de acusá-lo. E a primeira relação, conforme observa-se, envolve afeição, e a segunda envolve respeito. Então vejam, meus amados, que primeiramente os sacerdotes deveriam honrar o Senhor como pai. Ou seja, seria uma relação de respeito, uma relação de afeição, uma relação de amor pelo pai que assim eles serviam. E a segunda, como vimos, né, é como o Senhor, como Deus soberano. E aí o Senhor exige respeito, exige reverência, exige uma atenção especial ali dos sacerdotes. E por que, meus amados, observamos que Malaquias inicia direcionando a atenção aos sacerdotes? Pelo fato, meus amados, que através dos sacerdotes, então o povo era regido e conduzido diante do Senhor. Quando a liderança falha, também o povo vai falhar. Se nós temos um governo corrupto, um governo que leva o povo a distanciar-se de Deus, a tendência vai ser esta. Mas se temos um governo que traz o povo diante do Senhor, então vejam que a religião em si ela não vai ser nada, mas observamos que a nação ela é feliz. Porque religião, meus amados, há várias, mas uma só conduz o Senhor nosso Deus, e esta está revelada na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, os sacerdotes, primeiramente, não demonstraram amor e nem tampouco respeito para com o Senhor. E por que isto, meus amados? Porque desde o início, Deus havia tratado Israel como filho amado. Deus havia tirado o povo do Egito, tinha dado dignidade a este povo, deu uma herança, deu proteção, deu revelação sobrenatural. Israel estava retribuindo tudo isto com ingratidão ao Senhor, com ingratidão diante de Deus. E como nós sabemos, e segundo nos é dito na primeira pergunta do breve catecismo do Westminster, que qual foi o objetivo de Deus ter feito o homem, Deus ter criado o homem? Foi exatamente para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E por isso, meus amados, o culto é essencial na vida cristã. A adoração vem antes da missão. Por quê? Porque Deus vem antes do homem. E aqui nós refletimos quais são os sinais da decadência do culto ao Senhor. Primeiro, veja que o culto era dirigido por uma liderança que deveria realmente ser primeiramente fiel ao Senhor, cumprir com os mandatos do Senhor, cumprir com a lei de Deus. Porém, esta liderança religiosa havia falhado e tornou-se uma liderança decadente. E o profeta Malaquias, ele vai destacar dois perigos, segundo o comentarista pastor Hernando Dias Lopes, comentando aqui o livro de Malaquias, ele destaca dois perigos como sinal da decadência do culto ao Senhor. O primeiro é de fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Sem andar com Deus. Os sacerdotes, meus amados, haviam perdido um relacionamento pessoal com o Senhor. Se tornaram profissionais da religião, sem haver fidelidade,
a palavra de Deus. Não é diferente hoje, meus amados. Hoje há muitos profissionais de púlpito, há muitos pastores, líderes religiosos, eloquentes, mas infelizmente o interesse não é a fidelidade ao Senhor, mas a fidelidade ao dinheiro. Observe, meus amados, que quando a liderança perde o relacionamento com o Senhor, então não apenas o seu culto, a sua devocional, a sua fidelidade, ela é afetada, ela é perdida. Como também isto é transmitido para o povo. Então vejam, meus queridos irmãos e ouvintes daqui do nosso canal, que a liderança havia perdido esse relacionamento. Como hoje também. Há pastores que, embora estão nos púlpitos das igrejas, eles não têm nenhum relacionamento com o Senhor. O relacionamento é perdido. Talvez as pessoas encham os olhos pela quantidade de pessoas e adeptos de tais igrejas, mas isso não significa nada diante de Deus, pelo fato, meus amados, de não haver relacionamento com o Senhor. Logo, o povo também vai pecar. O povo é levado a se distanciar do Senhor, pelo fato da liderança ela ser decadente. E outro perigo que também o pastor Hernandes Dias Lopes ele salienta, ele elenca no seu comentário de Malaquias, é o perigo da liderança ser uma maldição em vez de ser uma bênção. Logo hoje, que se prega bênçãos sem o dom das bênçãos, onde se prega prosperidade sem haver fidelidade com o Senhor, onde se prega crescimento material quando o crescimento espiritual está decaindo. Então, sempre que a liderança é um exemplo positivo, o povo vai seguir os passos dessa liderança. Sempre que o líder transgride, ele é um laço para o povo, ele é uma armadilha para o povo. O povo se distancia de Deus pelo fato de não haver e nem ver e nem ser ensinado a ter fidelidade com os seus líderes. E o outro perigo que nós salientamos aqui neste vídeo de hoje é o perigo de racionalizar ou racionalização. O perigo de praticar o mal sem perceber. Veja que o profeta Malaquias, no capítulo 1, versos 6 ao 7, ele denuncia o pecado como se estivesse no tribunal. E a acusação ela é feita, ela é recebida. E qual é a acusação, meus amados? Eles não estavam honrando a Deus como Pai, nem tampouco respeitando Deus como Senhor. E em consequência a isto, estavam profanando a mesa de Deus e mesmo assim não percebiam isto. Há um perigo, meu querido, de você ser apenas um religioso, de você defender com afinco a sua religião. Se você é evangélico ou protestante, há um perigo de você defender com unhas e dentes a placa da tua igreja, ao mesmo tempo você negligenciando e profanando as coisas de Deus, deixando de ser fiel a Deus segundo a sua palavra. Então, quando a pessoa está rebelde diante de Deus, então, ao invés de ela receber com gratidão a repreensão, ela se torna mais rebelde. E por isso, há um perigo de não aceitar a repreensão que vem de Deus. Veja que os sacerdotes tinham os olhos fechados e o coração endurecido. E eles perguntaram: em que desprezamos nós o teu nome? Conforme o versículo 6 de Malaquias capítulo 1. E Deus vai responder depois, claro, logicamente. Mas eles perguntam ainda: em que te havemos profanado? Então veja que para eles não era nada demais profanar as coisas de Deus, deixando Deus de lado. E aqui, meus queridos, eu concluo esta reflexão salientando que há um perigo real de impureza na vida daqueles que adoram ao Senhor. E isto é salientado também no versículo 8 do capítulo de Malaquias, versos 9 e também 10 do capítulo 1. Então, nisto, concluindo aqui, vimos que a vida do adorador, ela precisa vir antes da oferta. Então, hoje prega-se muito prosperidade, prega-se muito a questão do dízimo, né? Mas observe, se
houver fidelidade na adoração, certamente outras questões que a Bíblia assim orienta o adorador a fazer, ele vai fazer sem nenhum problema, sem nenhum aperto, sem nenhum peso. Por quê? Porque o profeta Ageu e Zacarias tinham conseguido motivar o povo a reconstruir o templo, mas é muito fácil construir templos, edificar igrejas, edificar a casa de Deus, do que viver nela para a glória de Deus. Os sacerdotes estavam oferecendo pão imundo, culto imundo, fogo estranho diante do Senhor Deus. E nisto, meus amados, em consequência, o povo também seguia a liderança. É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos, as consequências da infidelidade da liderança religiosa dentro do povo. Ou seja, aquilo, se eu como pastor, eu sou infiel, certamente minha igreja será infiel. Se eu não ensino a palavra com fidelidade, certamente eles vão seguir meu exemplo, também não vai haver fidelidade. Meus amados, Deus não requer igrejas superlotadas. Deus não requer de nós que façamos coisas para atrair pessoas, mas Ele requer que sejamos fiéis a Ele. O que se requer do adorador? A palavra responde que ele seja fiel ao Senhor. Então, queridos, que Deus te abençoe. Se esta palavra tocou seu coração e você refletiu nela sobre a sua situação com Deus, seja você liderança de alguma igreja, seja você membro de alguma igreja, e você percebe que está oferecendo a Deus aquilo que não é correto, que não está na palavra de Deus, eu aconselho você a se voltar para o Senhor e buscar a fidelidade diante de Deus. E Deus, Ele vai abençoar. Esta palavra também vai dizer, só fechando aqui, que eles corriam atrás das bênçãos. Capítulo 2, logo no início, vai dizer isto. Que eles corriam atrás das bênçãos, mas não alcançavam as bênçãos. Mas quando eram infiéis ao Senhor, quem alcançava eles eram as maldições. Porque nos é dito e nos é ensinado em Deuteronômio que quando você é fiel, não precisa você viver incansavelmente correndo atrás de bênçãos. Elas vêm e te alcançam. Entende? As bênçãos alcançam o adorador fiel. Como também o infiel, a palavra vai dizer, leia Malaquias, as maldições, elas alcançam também. Então, que Deus seja com teu coração, que Deus abençoe tua vida, tua família, teu lar. E se você gostou dessa devocional, desta reflexão, não deixe de compartilhar e dar o seu like. E também comente, faça um comentário, gostei, né? Que Deus te abençoe.